Você mandou um invite para ele? Sim. Pede para a Isa falar com ele. Eu cliquei aqui para ocultar. Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento online da Cial. Obrigada a todo mundo que está se conectando. Antes da gente começar, só lembrar vocês que as câmeras e os microfones estão todos no mute, então fiquem tranquilos. Nós vamos falar hoje sobre etiquetas eletrônicas, um pacote novo que nós vamos apresentar, chamado Etiqueta Eletrônica Mais, uma nova maneira de você ter acesso a essa solução. Eu vou falar hoje com o Wagner Bernardes, que é o CEO da Cial, ele que nos vai apresentar esse pacote, e no final a gente pode responder algumas perguntas e respostas. A duração desse webinar tem aí em média 40 minutos, podendo estender um pouquinho mais, mas já para vocês se programarem. Então, durante essa apresentação, podem mandar perguntas no chat ou aqui no QIA, que está embaixo da tela de vocês, fiquem à vontade, e no final a gente deve conseguir responder alguma coisa, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Mais um evento virtual aqui da Cial. Já estamos numa sequência longa de eventos aí, depois que aconteceu toda essa necessidade de paradas ao vivo, né? Sem poder fazer tantas reuniões, agora de uma forma virtual, mas a gente em nenhum momento deixou de seguir o que a gente acredita, que é compartilhar com todos os nossos clientes, parceiros, informação, conhecimento, conectar as pessoas. E esse é mais um desses eventos. O que muda um pouquinho nesse, porque ele traz um pouco do que a gente aprendeu nesses últimos 2, 3 meses, né? Com relação à agilidade em criar soluções realmente eficientes que resolvam problemas de forma muito rápida, com um custo adequado, né? E que traga retornos para as empresas, de uma forma também muito bacana. Então, a solução de etiqueta eletrônica é uma solução antiga, já nossa, já vai completar algo perto de 6 a 7 anos que a gente trabalha com essa tecnologia aqui no Brasil. Mas esse pacote, esse plano de negócio que a gente vai mostrar hoje, que é a Etiqueta Eletrônica Mais, ele, na verdade, é da mesma solução, mas com uma adequação para o momento que a gente está vivendo hoje, né? De como resolver problemas que são importantes para a gente no dia a dia de uma forma muito rápida, econômica e eficaz. Tá? Então, a gente montou todo um plano bastante interessante, espero que vocês gostem, vou mostrar um pouquinho sobre ele aqui, para poder ajudar nossos clientes e parceiros que buscam soluções desse tipo, que precisam de soluções desse tipo, dar condições de que eles consigam fazer isso de uma forma muito rápida desde agora. Tá? Essa foi a ideia da gente quando a gente bolou esse programa e espero que todo mundo goste. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com uma pequena apresentação para passar o conceito um pouquinho da etiqueta eletrônica, mas também um pouquinho desse pacote. Tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos vir aqui. Todos estão conseguindo me ver, Denise? Sim. Então, tá bom. Pessoal, antes da gente falar sobre o plano em si, sobre as etiquetas eletrônicas, tá? Eu queria falar um pouquinho, eu vi aqui que tem vários inscritos hoje e muita gente, alguns são velhos amigos, outros são novos. Eu queria só pôr todo mundo na mesma página e atualizar um pouquinho sobre a Cial, sobre a nossa empresa, sobre um pouco como a gente imagina fornecer as soluções para vocês, um pouquinho do nosso DNA, tá? A Cial hoje ela participa de um grupo, são 4 empresas, tá? A Cial que está aqui hoje, essa que foi fundada em 89, que basicamente tem no seu histórico a captura de dados, né, mobilidade, e que vem, né, já há uns 20 anos se consolidando como uma integradora de sistemas, tá? Uma solution provider. E dentro dessa unidade, que tem esse DNA forte de mobilidade, aqui está as etiquetas eletrônicas que eu vou falar hoje para vocês. Tem a Cial Telecom, que é uma empresa voltada para a telecom,
né? Audioconferência, videoconferência, telepresença, câmeras, enfim, soluções desse tipo. A Retail Next, que é uma empresa 100% focada para o varejo, boa parte das soluções de etiqueta eletrônicas, né, ou a grande parte, estão dentro dessa empresa, que é a Retail Next, e a Cell Broadcast, que é uma empresa de comunicação, tá? De vídeo e comunicação. A gente atende o Brasil todo, né, através desses escritórios. A matriz fica aqui em São Paulo, mas a gente tem escritórios esparramados por todo o Brasil e interior de São Paulo, e também operações que podem ser executadas fora do país através dos escritórios da Cell Telecom, o nosso, enfim, e hoje, nesses 4 países, 5 países, Argentina, Chile, Colômbia, México e Estados Unidos. Tá? É assim que a gente faz a cobertura desse Brasil todo. Tá? São 30 anos, 32 anos que a gente está completando agora esse ano de idade. Uma empresa, como eu expliquei antes, muito focada em mobilidade, infraestrutura, tecnologias inovadoras, voz, RFD, etiquetas eletrônicas e serviços. Tá? Apesar de ser uma empresa que está completando 32 anos, a gente sempre se preocupou aqui dentro da Cell em ter uma cabeça de startup, né? De pensar em soluções muito bacanas, inovadoras, rápidas de serem implementadas, com alto benefício para os nossos clientes. Então, o nosso dia a dia tem sido esse desde sempre, e agora, nesses últimos meses, ainda mais fortalecido com a necessidade que a gente percebe que existe no mercado. Tá? Um pouquinho da nossa história, para quem não nos conhece ou não está lembrando bem de toda essa nossa jornada. A Cell, então, foi fundada em 88, e naquela época um foco muito grande em leitura de código de barras, né? Esses leitores que a gente vê hoje no supermercado, nós aqui iniciamos a comercialização deles aqui no Brasil naquela época. Depois as impressoras de código de barras, coletores, infraestruturas RF, né? Que depois se tornaram as infraestruturas que a gente conhece hoje de Wi-Fi. Mas desde o final da década de 90, a gente já começa a incorporar novos produtos, né? O RFD, que hoje é um dos principais itens desse mundo de IoT. Né? Eu vou explicar aqui na frente que a gente também tem foco e tem investido diretamente nesse mercado. E desde essa época, desde começo de 2000, a gente começa a transformar a empresa para se tornar uma integradora, tá? Trazendo cada vez mais soluções. Em 2005, as nossas soluções de comando de voz, né? Em 2009, a gente começa a desenvolver uma plataforma para warehouse, para centros de distribuições. Não é um WMS, mas é um middleware muito interessante, muito poderoso para conectar as tecnologias e capturar a informação, capturar os dados da forma mais eficiente possível. Em 2010, trouxemos as etiquetas eletrônicas aqui para o Brasil. Essa é a primeira geração, daqui a pouco eu conto para vocês um pouquinho dessa história. Depois, parcerias com alguns softwares de workforce management, de gestão de tarefa. 2016, aí sim, o Kairos, que era uma plataforma muito focada para o warehouse, ele vai para o chão de loja, né? Hoje é uma plataforma bastante completa para executar uma série de tarefas no chão de loja, desde um recebimento, uma auditoria de ruptura, um inventário, uma troca de preço, até soluções um pouco mais conectadas ali com o e-commerce ou com a conveniência do consumidor, que é o Papafila, enfim. É uma plataforma bem completa, com vários módulos para execução de tarefas de loja. O último módulo que nasce conectado ao Kairos, acho que algumas pessoas que estão aqui viram uma outra live, um outro webinar que nós fizemos, é o Sem Fila, que é um produto que também foi desenvolvido muito rapidamente nos últimos 45 dias para atender demandas do momento que a gente está vivendo, né, do distanciamento social, né, na conveniência do consumidor. Então, ele é um produto para gestão de fila, totalmente virtual, sem nenhum tipo de contato, né? A pessoa basta ter um celular com uma câmera e ela já consegue utilizar, se beneficiar dessa solução. E, obviamente, nossos clientes oferecer esse serviço de uma forma muito sem atrito, muito tranquila, muito fácil. E nos últimos 2 anos, a gente vem investindo em verticais, né, em business units, unidades totalmente focadas, independentes,
para algumas áreas do mercado. Uma delas é network, que é totalmente focada em infraestrutura, desde passar um cabo até softwares complexos para comportamento de consumo, concierge, conexão com rede Wi-Fi, segurança de rede, e a área de IoT, que também tem uma área específica dentro dela, dentro da CEAL, uma business unit totalmente independente, focada em soluções de IoT. Tá? Então, essa é um pouquinho da nossa história. Eu gosto desse slide porque mostra muito de onde a gente veio e como a gente imagina o futuro e para onde a gente está caminhando, né? Cada vez mais fornecendo soluções completas e de ponta a ponta. Tá? E quando a gente fala de soluções completas de ponta a ponta, esse slide mostra bem, né? A gente divide aí em três fases quando a gente vai para um cliente, entender o que ele precisa. Então, a primeira fase, obviamente, é diagnosticar, entender para onde ele está, para onde ele quer chegar e como ele quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar, quais benefícios que ele está buscando. Depois, obviamente, toda a nossa plataforma de oferta, o portfólio de oferta, que vai desde hardware até softwares e serviços de integração, implantação. Você vê que tem aí uma série de produtos que hoje fazem parte do portfólio, os coletores, redes, IoT, voz, softwares, etiquetas, enfim. E, por fim, né, a gente tem uma experiência bastante grande, um foco bastante grande no varejo, né? E de lá que a gente aprendeu que não basta entregar uma solução, olha, chegou os equipamentos, está aqui o software, né? Segue a vida aí na sua empresa. A parte nossa de sustentação é justamente para ajudar os nossos clientes a garantir que aquela solução permaneça funcionando e traga os benefícios esperados por todo o período que estava planejado e ele atinge os melhores ganhos possível com ela. Tá? Então, o suporte de manutenção vai desde suporte realmente de assistência técnica até suportes 24/7, remotos ou locais, para garantir que toda aquela solução funcione da forma planejada. E aí, obviamente, no decorrer desses 32 anos, a gente acaba fazendo uma série de projetos, né? E eu gosto muito desse slide aqui, que por trás de cada logo tem grandes histórias, né? Grandes cases, mas grandes histórias de problemas que foram resolvidos, soluções que foram implementadas e ganhos reais que foram atingidos, né? Como vocês podem ver aqui, a gente, obviamente, tem um viés bastante interessante no varejo, todo tipo de varejo, né? Mas também a gente atua em outros elos da cadeia, né? Na indústria alimentícia, indústria automobilística, aérea, transporte e logística, enfim. Então, esses slides, o que é mais bacana, além dos logos, que são todos muito legais aqui, e tem alguns outros que a gente ainda não conseguiu colocar aqui, o que é mais legal disso é o que tem por trás, né? As ideias que foram implementadas, os benefícios que foram ganhos. E aí, já entrando no nosso tema de hoje, etiquetas eletrônicas, né? Essa história de etiqueta eletrônica aqui no Brasil, ela nasceu há 10 anos atrás, até por uma demanda política, quase que política, né? Ou da sociedade, onde as pessoas falam, olha, é muito ruim esse processo de preço aqui no Brasil, existe muita divergência, você pega um produto e quando chega no caixa o preço está errado, isso gera um desconforto, né? A tal da divergência. Então, teve uma época, 10 anos atrás, que as pessoas falaram, olha, vamos pensar em voltar a ter o preço de papel item a item, né? Então, nessa época, alguns nossos clientes nos procuraram e falaram, gente, precisamos dar uma solução tecnológica para isso, resolver esse problema de uma vez por toda, porque voltar a etiquetar item a item é um retrocesso muito grande, né? É voltar 20 anos atrás, 30 anos atrás, e não faz o menor sentido. Em todos os aspectos, operacional, até de conveniência para o cliente, as divergências iam continuar e até de sustentabilidade. Então, por isso que a gente acabou procuramos aí no mundo as melhores tecnologias e decidimos trazer para o Brasil a primeira geração de etiquetas eletrônicas para resolver este problema, tá? E de lá para cá, obviamente, essa tecnologia tem evoluído, né? O mercado tem amadurecido, a gente tem aprendido a cada vez mais quais são as necessidades que existem no mercado, as necessidades que nossos clientes têm, e começamos a formatar essa solução de uma forma cada vez mais completa. Hoje, quando a gente fala de etiquetas eletrônicas, tem problemas muito claros aí, né? Obviamente que a de divergência de preço é um deles, mas a capacidade que você tem de
realmente preservar e atuar com uma política de gestão de preço muito eficiente. Olha que coisa interessante. De 30% a 40% dos negócios, né, acontecem em 4, 5 datas, 6 datas especiais que acontecem durante o ano. Tipo Natal, Dia das Mães, Páscoas ou Black Friday. Imagina só, você que tem lojas com 5 mil, 10 mil itens, 15 mil, a gente tem clientes com lojas de 30 mil itens, você ter a capacidade de ser muito eficiente com a sua gestão de preço em ocasiões como essa, né, que duram dias ou dia, né, como é o caso da Black Friday, e você ter que mudar o preço dos seus produtos ou oferecer promoções, ofertas, para que você consiga ser mais eficiente no processo em um dia, né? Então, esse é um pano de fundo interessante que às vezes a gente não percebe o quão crítico é nessas datas você ter essa capacidade de ter uma eficiente gestão de preço, tá? Além de outras mudanças que estão vindo, né? A gente falou muito nas últimas lives que a gente fez aqui sobre o aumento do e-commerce, sobre a experiência que o consumidor está tendo com o e-commerce, de utilizar essa plataforma em conjunto com a física, né? Isso veio para ficar, obviamente, talvez não no volume que a gente tem hoje, mas muito vai se perpetuar no futuro. E como que você consegue gerenciar tudo isso, né? Uma plataforma online com uma offline, né? Uma física, sincronizar tudo isso, garantir que o consumidor tenha uma visão única do seu negócio e se beneficie das promoções e ofertas de uma forma única. Então, tudo isso também, e até porque o e-commerce ele obriga um dinamismo bem diferente do que a gente tem em algumas situações na loja física. Então, como que eu faço para deixar tudo isso em sincronia, né? Então, a etiqueta acaba que, lá atrás, quando a gente começou a falar dela, era muito focada em vamos deixar a loja bonita, vamos tirar o papel, ganhar no operacional e acabar com a divergência. Tudo isso ela faz. Só que agora a gente percebe que ela, nos últimos anos, a gente já tem percebido, né, que ela passa a ser fundamental também para que você aumente suas vendas, aumente a sua margem, né, e garanta uma conveniência que você consiga se comunicar com o seu consumidor de uma forma muito mais eficiente. Ela deixa de ter o papel só de um display de preço para algo totalmente estratégico na ponta da gôndola. Ok? Quando a gente fala de gerações, essa que a gente trouxe em 2010, 2012, era a primeira geração, etiquetas com display de LCD, funcionavam muito bem, mas tinha lá suas limitações de você conseguir enxergar melhor o preço, né? A resolução dela tinha suas limitações, a informação que você colocava nela também tinha limitações, porque eram campos fixos, enfim. Mas ela cumpriu com a função dela naquele período. Depois já veio a segunda geração, que eram já etiquetas gráficas, né? Todas essas que eu estou falando são bidirecionais, né? Enfim, fácil de implementar, com uma arquitetura, uma arquitetura de infraestrutura muito mais simples e tranquila. E aí, por último, vem a terceira geração, que, obviamente, né, é uma evolução da segunda, você tem um e-paper, você tem a cor, mas o que você tem por trás disso é que essas etiquetas da terceira geração, elas são muito mais completas no ponto de vista de solução, né? Você tem no entorno da solução de etiqueta uma série de módulos de softwares que eu vou mostrar lá na frente, que permite que as etiquetas sejam usadas de uma forma muito mais ampla, muito mais completa, né? Então, hoje nós estamos nesse momento aqui, utilizando essa plataforma de etiqueta eletrônica com uma série de módulos e softwares para garantir o maior ganho possível dentro da operação dos nossos clientes, tá? E quando a gente fala de bons motivos para ter etiqueta eletrônica, né, eu sempre gosto de pontuar os motivos e os ganhos, né? Então, os motivos seriam, obviamente, aumento de vendas e rentabilidade, melhoria no atendimento do cliente, acabando com as divergências, né? Divergência é uma coisa muito chata, né? Além de você ter prejuízo, você perde a confiança, redução de custos operacionais, maior eficiência operacional e um novo nível de desempenho na gestão de preço.
Mas os três grandes ganhos, né, quando a gente coloca na ponta do lápis, e esses ganhos é que devem drivar muito das nossas soluções ou das nossas implementações de etiqueta eletrônica, são esses, né? Acabar com a divergência em si, por conta dos prejuízos que ela causa e também por conta da qualidade de serviço que você presta, né? A confiança que você tem que estabelecer com o seu consumidor, o aumento de vendas e o aumento das margens. Quando a gente se foca nesses três grandes ganhos, com certeza um projeto de etiqueta eletrônica traz retornos muito rápidos e muito bacana para o negócio de vocês. Tá? Então, é muito mais do que um display de preço. Tá? Etiqueta eletrônica hoje, você tem vários modelos e tamanhos, obviamente você tem os carros-chefes aqui no Brasil, mas para soluções específicas você tem opções e tamanhos diferentes, o que dá a chance de você, do ponto de vista de marketing, utilizar toda essa capacidade de estar no ponto de venda, conversando com o seu consumidor de formas diferentes, né? Trazendo mais informação, agregando valor no ponto de gôndola. E quando a gente fala dos ganhos, né, eu separei aqui alguns bons exemplos de ganhos, né? Só para a gente pontuar, tem muito mais do que isso. Hoje é uma conversa rápida aqui, mas quem tiver interessado, tem todo o nosso time que pode detalhar e ampliar esse horizonte de ganhos para vocês. Mas se eu fosse falar de alguns bons exemplos, de novo eu tocaria no ponto da divergência, porque a divergência, eu acho engraçado, as pessoas, quando o consumidor ele vai para o PDV e vê um preço errado que é contra ele, que é desfavorável a ele, ele pede o desconto, né? Existe uma série de leis no Brasil por estado que define como que é essa regra de desconto. Alguns são regras bem agressivas, né? Mas, além disso, o consumidor fica chateado. Ele acha que houve uma má-fé, que tem um interesse por trás daquilo de causar algum prejuízo a ele. Mas, quando ele vê o contrário, né? Quando ele geralmente não percebe quando está né, o consumidor se beneficiando. Do ponto de vista do varejista, ele perdeu nas duas pontas, né? Na hora que ele teve que dar o desconto, ou a hora que ele não soube que o preço estava errado e ninguém avisou ele, ele continua vendendo com um preço abaixo. Então, divergência é um ponto muito, muito importante a ser resolvido. E o Brasil tem uma estatística muito desfavorável, né? Se você pegar dados do Procon, a média do Brasil é de 15%, podendo chegar em algumas regiões a 35%. Ou seja, a cada 10 produtos, 3 podem estar errados em determinada região ou determinada loja. Tá? E aí, todo o resto que eu falei, satisfação do cliente, custos jurídicos, né? Alguns clientes não aceitam e pedem, levam isso a últimas consequências, né? Enfim, esse é um problema que tem que ser resolvido. E a etiqueta eletrônica, ela vem para realmente matar isso. Se tem uma coisa que dá para garantir, é que quando alguém implementou por completo uma loja, o problema dela de divergência vai a zero. Porque não tem como, os sistemas são sincronizados. Alterou a etiqueta, alterou no PDV e vice-versa. Tá? Um outro exemplo aqui é quando a gente fala de aumentar vendas ou aumentar a margem. Né? Esse aqui é um gráfico simplesinho que mostra qual que é o impacto de você aumentando de 1 a 3%, o quanto que você melhora a sua margem. Né? No primeira linha ali, de 1 a 3% de aumento de vendas, você tem um potencial de aumentar de 2 a 5% na margem, tá? Diretamente na lucratividade. Basta ter essa capacidade de fazer a sua gestão de preço bastante eficiente. Outros exemplos aqui são os eventos sazonais, né? Lembra que eu falei lá atrás? 30% a 40% do que acontece de vendas no retail hoje vem desses eventos especiais. Né? Uma Black Friday, um Natal, uma Páscoa. Então, você ter capacidade para ser muito efetivo e da forma mais ampla possível nessas datas é muito legal. Só essas datas, né, quando bem planejadas e utilizando corretamente as etiquetas, conseguem fazer com que o teu retorno do investimento reduza muito, né? Reduza em tempo, né? E aumente muito em ganho. Tá? Esse aqui é um outro exemplo interessante, né? É um comportamento típico, ele está até 2012, mas os atualizados são iguais, são muito parecidos. Numa Black Friday que você tem períodos de pico de compra.
Então, você talvez não precise executar uma política de preço por todo o dia. Você pode estar trabalhando também nesses períodos para ser mais efetivo. Tá? E a etiqueta, essas novas etiquetas, essa terceira geração, ela tem algumas coisas muito bacanas, né? Primeiro que a plataforma dela é na nuvem, o que facilita muito a tua infraestrutura, a tua capacidade de reação, né? Você não precisa ter um baita sistema para operar, para que ele sirva numa Black Friday, que você tem um volume muito grande, e ele ser um sistema exagerado para o seu dia a dia. Então, a plataformas na nuvem permite que você balanceie isso sem você gastar muito. Isso é muito legal. Tá? Esses sistemas novos da terceira geração, ele vem, né? Eu estou vendo aqui o gerenciador da loja, o estúdio para você desenhar a etiqueta da forma que você quer. Você tem total autonomia para fazer isso ou gerenciar múltiplas lojas, né? E garantir que toda a sua rede siga uma política, né? Imagina que você fez uma campanha e que você quer, no dia seguinte, garantir que todas as suas lojas tenham aquele melhor produto que você negociou naquele preço. Como você consegue garantir que tudo isso aconteça em questões de minuto? Graças a sistemas como esse, que você consegue gerenciar de forma remota e centralizada, você passa a ter essa capacidade. Tá? Então, esses são bons exemplos do que essa tecnologia pode trazer para a mesa. Mas, nesses últimos anos, a gente aprendeu bastante, né, do mercado brasileiro, aprendeu bastante da tecnologia, aprendeu bastante dos problemas que acontecem num projeto, né, nos desafios que a gente tem na implantação de um projeto. E se eu tivesse que colocar aqui quais são os maiores desafios nessas implantações, eu selecionaria esses 4. Primeiro é a mudança de processo, né? O pessoal da loja que está acostumado a trocar o preço, ele tem que entender que agora ele tem uma ferramenta poderosa para fazer isso de uma forma muito automática, mas ele tem que seguir as melhores práticas da utilização dessa ferramenta. Nada muito complicado, é uma questão só de processo, né? E, às vezes, por não executar corretamente esse processo ou ter falhas na execução desse processo, a solução toda perde um pouco do seu ganho. Então, isso é algo que a gente já percebeu. A gente hoje trabalha com os nossos clientes muito forte nessa linha aqui, para garantir que ele execute corretamente e tenha os melhores ganhos o mais rápido possível. A mudança cultural, obviamente, né? De você ter, poxa, aqui agora eu tenho uma etiqueta, eu tenho que atualizar ela bonitinha, eu tenho que fazer um layout bacana, eu não preciso trocar mais o papel, mas eu tenho que cuidar dela na gôndola, enfim, tem uma série de... Isso tudo a gente tem hoje muito bem dentro de uma metodologia que a gente tem internamente sobre implementação de projeto e acompanhamento para o melhor resultado da implantação do projeto. Isso tudo tem muito bem claro para a gente lá, né? E a gente, obviamente, compartilha com nossos clientes. A adaptação de outros sistemas, né? Gente, a gente está com uma ferramenta poderosíssima na ponta da gôndola, capaz de fazer coisas incríveis. Eu preciso conectar, eu preciso pensar de uma forma mais ampla na minha gestão de preço. Se eu tiver sistema de gestão de preço, como que eu conecto ele ao sistema de etiquetas eletrônicas? É simples, mas tem que se pensar nisso, né? A política de marketing, de promoções, campanhas, né? E a política comercial, né? Negociei bem um produto, como que eu vou trabalhar com meus máximos e mínimos de margem, como é que eu consigo ter a dinâmica muito rápida de negociar um produto e de atualizar o preço lá na ponta, para que eu não perca, que eu não tenha uma janela onde eu esteja perdendo dinheiro porque eu negociei a um valor e estou ainda vendendo no valor antigo. Então, essa adaptação ela é bem estratégica, simples, mas que tem que ser feita. E uma outra coisa que sempre nos questionam é o investimento, né? Puxa vida, etiqueta eletrônica, apesar de ter reduzido em muito o valor nos últimos anos, ainda é uma questão para qualquer coisa no varejo. Essa questão de investimento era uma questão crítica, importante a ser olhada, e nada ia ser diferente aqui com a etiqueta eletrônica. Então, a gente, selecionando esses 4, olha só o que a gente aprendeu, que essas mudanças de processo e cultura precisam ser imediato, né? Não pode abrir mão disso. É uma parte simples, que só depende de quem está implementando a solução e tem que ser feita. Tá? E a gente pega muito no pé dos nossos clientes por conta disso. A consolidação da gestão de preço, políticas de marketing comercial, também, como eu falei agora há pouco, exige pouco investimento e garante grandes ganhos. Também tem que ser feita.
tá? Talvez com um plano organizado, mas tem que ser feita, tá? E por último, né, o investimento, a gente também, até por conta disso que a gente criou esse programa, ele pode ser gradual, com grandes ganhos no curto prazo, né? Esse pacote, esse programa que a gente está lançando hoje, ele mira um pouco isso. Como é que eu consigo ajudar os nossos clientes a resolver boa parte dos problemas deles hoje, sem ter que ter um desembolso financeiro de imediato muito alto, tá? Esse é o programa Etiquetas Eletrônicas Mais, tá? Onde a gente, e é um programa super flexível, tá? Dentro desse estudo que a gente faz junto com os nossos clientes, a gente consegue fazer ajustes nele, sem abrir mão do que é importante. Eu vou mostrar o que vem dentro desse programa, e isso é muito importante. Tem certas coisas que a gente não pode abrir mão, mas eu posso fazer ajustes dentro daquele fluxo todo, dentro do fluxo todo de valores, dentro do programa, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Só para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que, em média, 40% das suas atualizações resolvem até, eu coloquei 55%, mas em alguns casos é até mais do que isso, 55% da sua necessidade de mudança de preço? Olha só que interessante. Você investindo em um inicial de 40% resolve mais da metade do seu problema. Logo de cara. Em tempos que a gente está vivendo hoje, onde você tem necessidade de, primeiro, menos gente andando pela loja, um aumento de flutuação de preço para algumas categorias, né? A gente acompanha nossos clientes e a gente percebeu que a necessidade de troca de preço nos últimos 3 meses ela foi muito maior. Muito maior por conta do momento que a gente está vivendo, obviamente. Muito maior porque muitos começaram a atuar também no e-commerce e aí você tem uma outra dinâmica para sincronizar preço, né? O fato foi muito maior. E pensando nisso, que a gente falou, como que a gente consegue, para esse momento, e que vai perpetuar por mais algum tempo, não por causa da pandemia, mas por conta do e-commerce ou dessa mudança de comportamento, né, que a gente vai ter, como que a gente consegue ajudar de imediato aqueles clientes que gostariam de já iniciar essa jornada de etiqueta eletrônica, já iniciar essa jornada de gestão de preço, né, ter essa capacidade de conversar com o consumidor no ponto da gôndola, agregar valor e dar conveniência, tá? Que foi onde foi criado o programa Etiquetas Mais, né? Olha só que interessante, só para a gente... Esse aqui é dado real de uma loja, dividido por categorias. Cada cliente tem a sua categoria, então isso pode oscilar bastante, mas a gente bateu com todos os dados que a gente tinha. Eu peguei esse exemplo só para vocês terem uma ideia. Um cliente típico tem 7.800 etiquetas. E aqui a gente tem, olha, a maior parte da concentração das etiquetas dele, ou seja, 40% das etiquetas deles estão em 2 categorias. No caso dele, que ele separou por mercearia doce e salgado. Tá? Então, ele tem lá um pouco mais do que 3.000 etiquetas nessas 2 categorias. E quando você pega o comportamento dessas 2 categorias a média diária dos últimos 2 meses, né, ele troca em média 1.600 preços, né? Nós temos 55% das trocas ocorrendo nessas 2 mesmas categorias. Esses são valores médios, tá? Isso tudo só para comprovar um pouco daquilo que eu falei antes, de que realmente 40% das etiquetas resolvem 55% do teu problema. Então, por que não montar um fluxo onde você inicia já resolvendo boa parte do teu problema e você vai crescendo na solução dentro da sua loja, tá? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um fluxo de valores para essa loja, obviamente que depende muito aí de como o cliente quer montar o pacote dele, né? Mas se a pessoa fosse implementar essa loja só com etiquetas, né? Sem serviço, sem outros produtos que estão no pacote agora incluso, ela teria que desembolsar, sei lá, algo próximo a 480, meio milhão de reais, né? Com esse nosso programa, esse desembolso ele é totalmente mais suave, né? Ele tem lá uma parcela inicial, mas também isso é ajustável. Mas já na parcela inicial, ele já recebe 40% da loja. Não só de etiquetas, mas de um pacote completo de soluções. E daí para frente, ele vai recebendo as etiquetas até completar o volume negociado ou do programa
durante o período. Então, é como se fosse uma assinatura, ele inicia o processo 40%, com uma série de outras coisas junto com esse pacote, e vai recebendo mensalmente um grupo de etiquetas até ele completar a solução dele. Tá? Então, essa é a ideia. Ah, por que está escrito aí, Wagner? Monte do seu jeito. Porque, de fato, a gente pode montar esse fluxo de uma forma um pouco diferente do que vocês estão vendo aqui. Tá? Mudando o volume de etiqueta, a quantidade de etiqueta, enfim. O que contempla essa solução? Tá? Entrega inicial de 40% das etiquetas. Tá? Demais etiquetas são entregues no decorrer do plano. E aí depende de qual que é a assinatura que foi feito. Tá? Infraestrutura total. Então, de cara, ele já recebe a infraestrutura, a cobertura total da loja, dentro desse pacote. Trilhos já instalados. Serviço de engenharia, site survey, treinamento, instalação, já contempla no pacote. Suporte Cellcare, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, mas esse suporte é muito importante. Lembra que eu falei, olha, depois que você implementa o projeto, é importante auditar se a mudança cultural ocorreu, se a mudança de processo aconteceu, se todas as melhores práticas da utilização de etiquetas estão sendo executadas. Então, esse serviço de Cellcare, além de manutenção e suporte, né, 24/7, enfim. Então, além do básico, né, do suporte, da manutenção, tem todo esse outro pacote de auditoria para garantir que a tecnologia esteja implementada corretamente e continue sendo usada corretamente. Tá? O Kairos Store, um módulo de troca de etiquetas e gestão de etiquetas eletrônicas. O Kairos Store é uma plataforma da Cell, eu contei um pouquinho para vocês lá naquele nosso terceiro ou quarto slide, que vem com a série, a plataforma tem uma série de módulos para gestão de loja, mas para esse modelo aqui, a pessoa já ganha o Kairos Store básico, tá? Já vai com o Kairos Store básico, que vem com o módulo de gestão das etiquetas eletrônicas, que são uma série de tarefas para garantir o correto funcionamento da solução de etiqueta eletrônica, para ajudar a auditar, para ajudar a garantir que elas estejam funcionando da forma mais plena possível. E ele já vem com o módulo de troca de etiquetas. Né? As pessoas vão perguntar, mas Wagner, você está vendendo etiqueta eletrônica? E por que está? Porque é um pacote, né? É uma assinatura. Enquanto você não atinge todas as etiquetas da tua loja, você já recebe o módulo com um coletor e com uma impressora portátil para garantir a troca mais eficiente das etiquetas e papéis remanescentes. Então, como funciona isso? É um sisteminha, também integrado ao teu sistema de gestão de preço. Você recebe ali no coletor a lista do que você tem que trocar de preço, sai com a impressorinha portátil, vai até a posição e troca. Nada de ficar andando com planilha, imprimindo etiqueta na retaguarda e perder elas no meio do caminho. Desta forma, desde o início, né? Quer dizer, você ganhou os 40% das etiquetas, mas também tem uma solução muito eficiente para reduzir, né, para quase zero, a sua divergência total da loja, utilizando o kit do Kairos Store. Tá? Isso tudo só para quem assina, né, o programa, porque quando compra separado, isso tudo vem separado. Agora, dentro do programa, isso tudo vai junto. Tá? Um exemplo aqui do Cellcare, você tem diagnóstico preliminar da loja, que é uma pré que você faz antes, o acesso remoto, o remoto N3, né, quando você precisa de coisas mais complexas, tudo isso aqui está dentro desse pacote que a gente está falando. Auditoria, né, bimestral, enfim, acompanhamento diário para ver se tudo está acontecendo direitinho, tudo está dentro do pacote. Tá? Então, quais são os benefícios desse pacote? Primeiro, obviamente, é esse, né? Como que você tem mais de 55% da sua necessidade de troca de preço resolvida apenas com 40% dos investimentos imediato e com tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Um fluxo financeiro acessível, você paga o investimento já com os ganhos da solução. Isso é muito interessante, porque à medida que você vai utilizando a solução, né, da forma mais ampla possível, você começa a ter, obviamente, um retorno, né? Ou aumento de vendas, ou um aumento de margem, né? Enfim. Ou redução dos seus custos com divergências, né, com desconto que você dá na frente de caixa. Isso tudo acaba virando caixa, acaba virando dinheiro para você pagar o seu investimento. Então, essa diferença é muito interessante. Instalação completa, sem dor de cabeça para o cliente, suporte prioritário e acompanhamento, né, garantia de atingir os benefícios e ganhos por todo o processo.
e uma solução híbrida de alta performance, né, com um sistema Kairos de troca de preço, mesmo durante, né, ou durante a permanência de etiquetas de papel, o sistema vai garantir uma troca mais eficiente. Tá? Isso é o que contempla aí o nosso pacote que a gente está falando hoje. Mas aí você fala, puxa, mas você está mirando, né, em aumentar vendas, né, colocar etiqueta eletrônica, aumentar vendas, margem, acabar com a divergência, né, mas aí, o que mais a etiqueta pode trazer, né? Lembra que eu falei que essa terceira geração de etiquetas, ela tem muito mais a oferecer? Então, dentro dessa solução, você também pode começar a usar, né, à medida que você se organizou e que você implementou essas iniciativas dentro da sua empresa, muito mais soluções, né, ou muito mais ideias para garantir um ganho maior na sua solução. Tá? Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje temos alguns módulos, alguns vão ficar prontos agora, no final do ano, mas outros já estão disponíveis, que você pode usar com a sua solução de etiqueta. O da esquerda aqui, o AdShelf, é uma solução para você poder vender espaço de comunicação ou de mídia na sua gôndola. Então, você pode selecionar uma área da sua etiqueta e aquela área ela vira um espaço de divulgação de mídia, né? De merchandising. E você pode negociar esse espaço, por exemplo, com o teu fabricante, com o teu fornecedor. Então, a etiqueta passa também a gerar receita para a tua loja em alguns lugares dentro da sua gôndola. Tá? Isso já está lá disponível, né? Pode começar desde já. O opt-picking, né? Você pode aumentar em até 30% a eficiência, por exemplo, de um processo de separação. Hoje, com esse negócio do e-commerce, você gasta um tempo. E lembra, quando a gente fala do e-commerce, não é só o modelo em si, mas eu tenho que me preocupar também em não ter um volume de gente dentro da minha loja andando, porque está todo mundo buscando esse distanciamento social. Então, imagina você receber uma lista de itens a ser separado e na hora que você inicia a separação, as etiquetas referente àquela sua lista começam a piscar. Então, a pessoa, quando ela vai buscar aquela lista pela tua loja, ela já vai direto naquela etiqueta. Quando ela lê a etiqueta, para de piscar, né, para não ficar lá piscando o tempo todo. Mas você ganha eficiência, né, que pode chegar até 30% nesse processo. Né? Controle de ruptura e relograma, que vão vir agora, no final desse ano, né, você vai ter câmeras na própria etiqueta, do lado oposto da sua prateleira, que vão conseguir fotografar a prateleira oposta e identificar itens que estão começando a entrar em ruptura e gerar um alerta. Né? Se a gente conseguir melhorar o nosso processo de reposição, né, para acabar com ruptura através de solução, a gente sabe, quem é do varejo aqui sabe que isso é um problema crítico, né? Se eu conseguir resolver isso, melhorar 1%, 2% ou 3%, já justificou todo o projeto. Né? O relograma, as etiquetas vão conseguir dar posições não só da rua que elas estão, mas a altura que elas estão e qual módulo da gôndola que elas estão. Porque, através da tecnologia Mesh, elas vão conseguir gerar uma posição em 3D para você. Então, isso tudo são módulos que acompanham essa geração de etiqueta e que as pessoas podem começar a implementar dentro do roadmap delas. Tá? Trazendo ganhos ainda muito maiores, ganhos de negócio muito maiores do que o ganho só de divergência. Não muito maiores do que esse, mas tão grandes quanto esses, né? que é de estratégia de negócio. Tá? Esse filminho mostra bem um pouquinho de que as etiquetas são muito mais do que só o papel. Né? Só a troca do papel, só a troca de preço. Today, shoppers need easy access to information across all channels. With Vusion's in-store digital platform, shoppers can now access a full range of e-services whilst shopping. Our in-store product search features precise product geolocation, allowing for customers to find products easily with precise store maps. And Vusion's flashing digital labels help shoppers find their desired product in an instant. Customers can also access rich content in-store through NFC and QR code interactions, allowing them to get better, faster information in-store.
Stores can customize marketing content at the shelf, allowing customers to benefit from tailored offers on all kinds of displays. The platform offers store-specific information about new products and special deals, ensuring customers only have access to items available in their store, as well as ensuring all information is up-to-date and synchronized across channels. Customers can also access fast checkout services with Fusion, avoiding long waiting lines. The process is completed without the need for additional apps and is sign-up free, allowing for a seamless digital shopping journey in-store. Seamless and omnichannel. Enhance your in-store shopping experience today with Fusion by SE. Esse filminho foi interessante porque ele usou uma outra característica que tem nas etiquetas, que, por exemplo, o NFC, que todas elas já vêm com esse chip, ou até mesmo um QR Code, que você pode utilizar para fazer a compra através desse aplicativo. Esse aplicativo também vai estar disponível agora em Q3, para quem quiser integrar também tudo isso aqui dentro. Tá? Alguns exemplos aqui de etiqueta eletrônica. E aqui, por fim, pessoal, né, apesar de o Brasil é muito grande, né, muita gente fala assim, nossa, mas é difícil ainda achar etiqueta eletrônica nas lojas. Nós estamos falando de, hoje, mais ou menos uns 2,5 milhões de etiquetas implementadas no Brasil. Esses aqui são alguns clientes, está faltando alguns aqui ainda, enfim. Mas é um negócio que está amadurecendo de fato e quem implementou, né, e quem utiliza dessa forma intensa que eu acabei de falar, realmente vê os ganhos e parte para as próximas lojas, tá bom? Olha, hoje, quem quiser mais informação sobre o pacote, né, o programa Etiqueta Mais, ou outro tipo de informação, basta ler aí, ó, já vai cair direto no e-mail, você só manda aí os contatos, já cai no nosso marketing e alguém vai falar com vocês para explicar detalhes e entender um pouquinho do que vocês estão precisando. Ok? Era isso que eu queria falar hoje. Eu não sei se nós, como estamos de tempo, de perguntas e respostas. A gente tem mais 5 minutinhos e algumas perguntas. Pessoal, se vocês quiserem mandando, eu vou vendo o que eu consigo ler. Mas vamos começar aqui rapidamente pela seguinte pergunta. Sr. Wagner, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu sou do setor industrial e soube que as etiquetas hoje já são usadas em uma grande montadora de São Paulo. Você pode me falar um pouco mais sobre esse projeto? Eu acho que a gente pode responder uma outra pergunta que tem sobre o pacote e eu me comprometo a mandar para você que fez essa pergunta do projeto, eu vou te mandar o case prontinho. Pode ser, Wagner? Pode sim. Eu acho que mas olha, só para essa questão da indústria, né, etiqueta é quase que um componente de IoT, tá? Então, a CEL tem sim projeto hoje na indústria, onde você utiliza etiquetas para fins de localização, identificação de áreas de forma dinâmica. Então, é uma tecnologia que está à disposição para isso também. Legal. Temos mais uma. Só um minutinho. Tem uma pergunta aqui, ó, que caiu aqui para mim, Denise. Eu vou tomar liberar e responder, né? Qual a quantidade de antenas estão inclusas no 40% de etiqueta? Isso tudo, lembra que eu falei que monte do seu jeito o pacote? Hoje, a cobertura de etiqueta eletrônica, você precisa de muito poucas antenas para cobrir as áreas. Nós estamos falando de uma antena a cada 1000 metros, tá? Então, a conta que a gente vai fazer como que eu consigo cobrir a área toda com 40% das etiquetas, tá? Pode ser 2 antenas, 3 antenas, 4 antenas, aí depende muito do layout do cliente, tá? Mas a gente faz esse ajuste para conseguir atender, obviamente, os 40% das etiquetas e todo o resto das áreas, tá? E aí sim, os valores do serviço de suporte contempla tudo que tiver. Quando a gente monta a assinatura, né, que a pessoa recebe 40% das antenas, ela recebe todo esse kit.
tá? Inclusive do suporte, do serviço, de tudo que é necessário para fazer a implementação. Legal, tem mais uma pessoa que também pediu o case da etiqueta para a indústria. Eu vou mandar para você também. Tá. Na verdade, eu vou mandar para todos os participantes, e aí é bom que todo mundo conhece um pouco mais desse case. Senhor Wagner, parabéns pela apresentação. Vi em uma empresa de autopeças as suas etiquetas para gerenciar as salas de reunião e achei espetacular. Você pode falar um pouco mais? Sim, né? É um pouco parecido com a resposta que eu falei sobre a indústria. A etiqueta, ela quando você tira toda essa parte de estratégia para usar na gestão de preço, tudo, ela vira um device, um componente IoT que um display que você pode colocar qualquer tipo de informação. A Cial tem um produto chamado Kairos Meeting, que justamente utiliza as etiquetas para organizar as agendas das salas de reuniões. A gente já tem alguns clientes utilizando isso também. Aí tem uma coisa interessante que eu tenho uma loja, segunda ia abrir agosto, queremos deixá-la mais bonita, porém temos medo de investir. A solução atende também ao pequeno. Foi justamente para ser uma solução mais democrática que nós criamos o programa Etiqueta Eletrônica Mais, né? Para aquele que quer começar aos poucos, ajustar lá com o fluxo de caixa dele, mas ter o benefício logo de cara no que realmente vai fazer a diferença para ele. As outras perguntas também são essas, sobre o quão esse pacote atende a todos os portes de varejo. Pessoal, as outras perguntas eu vou responder para vocês por e-mail, vou pegar junto com o Wagner para mandar para vocês. Eu vou mandar também a gravação desse vídeo. Wagner, você quer fazer mais algum comentário, algum encerramento para o pessoal? Eu agradeço aí também a todos que participaram. Veja, não tem muito tamanho grande e pequeno, né? Todo mundo vai ter que ser ágil daqui para frente. O mundo está mudando, as pessoas estão tendo que se transformar. Essa questão de preço, ela sempre foi algo importantíssimo para o sucesso do negócio. Não a questão de preço em si, mas a questão de ter capacidade de gerenciar preço, de ser efetivo na sua estratégia, enfim. Então, a ideia aqui, obviamente, é a gente conseguir, novamente, como eu falei, democratizar essa solução para que todo mundo, não importa o tamanho, consiga ter os seus benefícios. Tá? É uma jornada, a Cial está aqui para ajudar cada um que queira entrar nessa jornada a construir um modelo, a desenvolver uma solução que se adeque ao seu negócio e ajudar vocês a chegarem aonde vocês precisam chegar, quando diz respeito a essa questão de estratégia de preço dentro da loja de vocês, tá? Então, quem tiver alguma coisa para mais dúvida, é só ligar para ou que leu lá o QR Code, ou liga para a Cial, tem um time totalmente dedicado para esse tema lá dentro. Podem perguntar para eles vão te ajudar a contar um pouco da experiência, dos cuidados que vocês têm que ter para entrar nessa jornada e a gente vai estar junto com vocês para fazer isso acontecer, tá? Espero ter ajudado aí a todos. Denise, muito obrigado aí por mais um evento. Obrigada a você. É isso, eu vou mandar agora o vídeo para todo mundo por e-mail. Quem tiver interesse pode responder nesse próprio e-mail também, que a gente já conversa com vocês. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até a próxima. Obrigada, Wagner. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.